Jardim Novo Mundo, Goiânia, Goiás. O Jardim Novo Mundo é um bairro de classe menos favorecida. Nele vemos muitos problemas. Em algumas partes dele, vemos algumas mini favelas. Ainda não são como aquelas que a gente vê no Rio de Janeiro, mas já é bem decadente. Para um bairro ser bom, não depende somente da prefeitura, mas principalmente dos moradores. Vemos alguns moradores têm se esforçado para melhorar pelo menos a frente das suas casas. É uma pena que são poucos que têm feito isso, pois se todos fizessem, mudaria totalmente. Nele vemos duas grandes áreas verdes, mas sem nenhuma estrutura de parque, só mato crescendo. A caminhada. A caminhada pelo bairro foi de 26 km e 600 metros, e ela durou em torno de 6 horas e meia. Este é o maior bairro de Goiânia. Ele tem em torno de 640 hectares. Comentários. Teria ficado muito mais bonito se tivessem feito um jardim em volta desse edifício, ao invés de cimentar tudo. Esse sobradinho tem uma bonita fachada, mas com um muro entediante e uma calçada desinteressante. A mesma coisa nesse conjunto de sobrados geminados. Um sobradinho bonitinho, mas totalmente irregular, pois a lei não permite fazê-lo junto à calçada. Teria que ter o recuo de 5 metros. Putz grila, como uma cidade pode achar uma situação dessa? E via-se em vários lugares nessa rua e numa outra. Estou esperançoso que eles plantem belas árvores na frente desse novo condomíniozinho. Lá da BR-153 é possível ver essa construção. Já passei nessa rua algumas vezes para tentar descobrir o que é isso aí, mas até hoje eu não sei. Está um total abandono, se bem que eu vi alguma reforma sendo feita lá agora. O construtor dessa casa teve a consciência de não fazer a rampa sobre a calçada, mas dentro do quintal. Eu acho que esta é a principal rua do bairro. No canteiro central está bem arborizado, mas nas calçadas não tem nada de árvore. Num bairro tão grande como este, só vi 2 padarias, e a única que eu achei decente é essa aí. Junto deste terminal de ônibus na Avenida Anhanguera, tem essa calçada toda detonada. Como é que pode deixar uma coisa dessa? Bem típico aqui em Goiânia. As pessoas têm que andar pelas ruas ao invés das calçadas, já que as calçadas são imprestáveis. Uma senhora me viu tirando fotos e perguntou o que eu estava fazendo, e eu expliquei. Então ela reclamou que, nesse bairro, tem muitas invasões de calçadas. O comércio invade as calçadas com as suas cadeiras, mesas ou suas construções. E ela reclamou desses 2 estabelecimentos. A da sorveteria ela achou que a construção foi bem feita. Oh my gosh! Que tristeza são as praças desse bairro. Todas mal cuidadas. E em todas elas aquela grama batatais, que cresce demais e que causa alergia. É aquela grama que dá uma coceira danada quando a gente brinca nela. Pois é, minhas senhoras, eu vivo reclamando da falta de árvore nas calçadas. Se tivesse bastante árvores, vocês não precisariam dessas sombrinhas, né? Alguém usando a calçada para embelezar com as suas plantas. Ficou bonito todas essas plantas aí. Aqui estão algumas das igrejas que eu vi durante a minha caminhada. E nenhuma delas teve a preocupação de fazer um jardim ou uma arborização nas calçadas. Algumas até têm degraus ou rampas atrapalhando na calçada. Bonito ou interessante? Aqui está o que eu achei bonito ou interessante durante a minha caminhada. Mas eu quero falar também um pouco a respeito dessas 3 próximas fotos. Achei interessante esse juizado e até bonito, mas tem 2 problemas aí. Calçada sem arborização nenhuma, e esse belo painel que tem aí ficou encoberto pelos painéis de eletricidade e gerador de energia. É mole? Curto o restante das imagens dessa sessão ouvindo essa música alegre, antes de começarmos a ver os problemas de fato deste bairro.
Alguns dos problemas do bairro. Arborização deficiente. A grande quantidade de árvores cortadas nas calçadas deste bairro. E muito mais do que isso. Grandes extensões de calçadas sem nunca ter sido plantada uma árvore sequer. Tudo cimentado. Isso dá uma visão muito feia para as ruas e para o bairro e aumenta grandemente o calor. Tendo uma árvore plantada em frente de uma casa, faz uma grande diferença. Calçadas defeituosas. Que grande problema é esse de calçadas defeituosas, ou falta de calçadas, ou calçadas com degraus e rampas neste bairro? São muitas, muitas e muitas mesmo. Parece que ninguém se preocupa se a calçada é feita para alguém passar por ela ou não. E a fiscalização da prefeitura para isso não existe, pois continua construindo calçadas com esses mesmos problemas. Leis eu sei que existem, mas se não tem fiscalização, o povo é incivilizado, como é que vai haver mudança? Entulho ou material de construção. Que grande quantidade de calçadas obstruídas por material de construção ou entulho. Os pedestres têm que andar nas ruas porque as calçadas estão obstruídas. E muitos desses materiais, desse entulho, ficam nessas calçadas por meses ou até mesmo anos. Fiação de telefonia. Pelo menos eu não vi muita fiação de telefonia arrebentada ou pendurada baixa nesse bairro. Sujeira ou lixo. Pelo menos pelas ruas que eu passei, não vi tanta sujeiraiada, tanto lixo pelas calçadas, o que é bom, né? Será que o povo está mais consciente ou a Comurgo tinha feito uma limpeza recentemente por lá? Mato ou capim. Como esse bairro é bastante povoado, quase não se vê lotes vazios, mas os que estão vazios estão cheios de mato. A gente vê muito mato nas calçadas, ou melhor, onde deveria ter calçada. A gente vê também muito mato crescendo nas frestas do concreto das calçadas que estão quebradas. Veículos estacionados nas calçadas. Muitos e muitos carros estacionados sobre as calçadas. Motocicletas também. Até mesmo caminhões. É mole? Eu fico imaginando se é o passatempo preferido deles estacionar o veículo sobre a calçada e depois ver o pedestre andando nas ruas, correndo o risco de ser atropelado.